com a minha expectativa de oportunidade, que pode ser a nossa maior oportunidade da história da nossa geração. Então, por conta de todos esses conflitos que vem tendo aí, eu acredito que as empresas no ano que vem elas vão sofrer bastante, principalmente as empresas americanas, mas ao mesmo tempo, eu acredito que se no gráfico mensal isso aqui for um beijo da morte, eu não acredito mais em muito além de grandes quedas, além do fundo já revisitado, do fundo que ainda não foi revisitado, perdão, do fundo do preço que ainda não foi revisitado nessa região. Então eu estou procurando por uma oportunidade de encontrar um bull trap no mensal que validaria mais ou menos a ideia, o contexto macroeconômico de que no fim deste ano nós podemos ter um fim desse conflito e um pouco mais de calmaria para os mercados na entrada do ano que vem. Então, olhando a estrutura de beijo da morte aqui no gráfico, mais todo esse contexto que eu venho falando para vocês aí, eu acredito que nós podemos ter mais alguns meses de baixa ainda, fazendo o tal do beijo da morte, mas que ele não passe mais muito o fundo anterior. E aqui, essa barra que vira aqui no futuro, na minha opinião, pode acontecer em dezembro, janeiro, novembro, sei lá quando. A barra que fizer a barra de reversão no gráfico mensal do Ethereum vai ser o mês que vai ser o mês, vamos dizer assim, de oportunidade. E isso é um palpite meu, tá, pessoal? É um chute, não tem uma bola de cristal, mas eu acredito que esse mês que acontecer essa barra de reversão será o melhor mês de oportunidade de compra de ativos voláteis da história da nossa geração. Porque eu acredito que as coisas tenderão a se recuperar e melhorar a partir da metade do ano que vem, 2023 em diante, ou final de 2023, as coisas tenderão a entrar em um novo ciclo de expansão econômico de 10 anos. Então a gente pode sair de um ciclo de expansão, de contração agora, de 1 ano ou 2 anos, pode durar até 2 anos, para um ciclo econômico de expansão de próximos 10 anos de alta novamente. Então a gente teria a oportunidade de ouro, de comprar Ethereum, Bitcoin, algumas altcoins que são bem fundamentadas, aliado ainda mais ao halving cíclico, aliado ainda mais à atualização do Demerge, mais atualização dos shardings. Então eu acredito que, e essa é a minha tese de investimento que vem sendo construída, que é a tese da recuperação econômica baseada no fim do conflito e da Europa saindo dessa zona de sufocamento que ela está entrando, né? Então, isso leva um tempo, né, pessoal? Isso vai levar 2023 ali, acredito que vai ser um ano muito irregular. Vai ser, acho que um ano que vai ter um semestre de alta e um semestre de baixa. Ou 3 meses de alta, 3 meses de baixa, 3 meses de alta, 3 meses de baixa. Então vai ser um ano mais irregular, um ano doji, um ano de indefinição. Se eu fosse chutar exatamente isso, né? Então, a gente tem que ver e ficar ligado o seguinte, né? No MACD aqui no mensal, o que eu quero ver é uma aproximação da zona zero aqui. Então, as médias vêm recuando. A força de tendência de baixa mensal continua bem forte ainda. Não mostrou enfraquecimento. Mas no momento em que ela iniciar o movimento de enfraquecimento, é um bom momento em que ela pode ter uma reversão majoritária de tendência mensal. Então, eu olhando o comportamento aqui, como esse pullback ele foi muito forte, a retomada de baixa, eu acredito que ela não venha a ser tão forte, mas que ela produza um período longo de capitulação. Então, ali por dezembro, se eu fosse chutar, eu acho que o melhor mês da nossa vida, da nossa geração, da geração dos millennials principalmente, para fazer dinheiro e pegar uma expansão de alta de 10 anos, de recuperação econômica de 10 anos, vai ser o mês de dezembro, cara. Eu acho que o mês de dezembro vai ser o melhor mês da história da nossa geração para comprar ativos descontados. Até ali, eu acredito que o mercado tende a derreter os preços com velocidades menores, a menos que aconteça o famigerado crash do sistema imobiliário chinês. Se acontecer o crash do sistema imobiliário chinês,
Aí realmente a queda de 50% dentro de um dia é comum de acontecer no mercado cripto. O mercado do S&P 500 poderia derreter tipo uns 10% dentro de um dia, o que seria um evento bem anormal, né? Mas se acontecer isso, mesmo se acontecer isso, vai ser um momento de comprar fundo verdadeiro, tá? Vai ser um bom ponto. Então, na minha cabeça, se eu fosse dar algum palpite para algum amigo meu, e eu até comentei isso, eu jantei com alguns amigos lá em Gramado, eu comentei com eles o seguinte, ó. Qual é a estratégia? A estratégia é a seguinte. Entendendo que vai ter elevação da taxa de juros ainda em setembro, provavelmente o impacto no curto prazo é de continuação de baixa, porque o mercado vai precificar essa elevação da taxa de juros e vai confirmar essa elevação de taxa de juros. Mas entender que nós já estamos em fase de contração econômica, então nós queremos comprar no vale, né? A gente quer comprar no vale no limiar entre contração e expansão. Com base na projeção da inflação, até o final do ano a inflação ela pode chegar a níveis muito elevados. Mas também quanto mais elevada ela chega, mais próximo ao pico de inflação nós chegamos de fato. Então, como o conflito da Ucrânia e Rússia pode arrefecer no final de ano, pode ter também de fato uma melhoria no controle da inflação, com uma elevação de taxa de juros mais forte agora no final do ano, uma sangria, né? Conforme o presidente do Fed falou também que ele espera que os mercados vão sofrer um pouquinho, vão sofrer sim. Então, com o relatório aí das empresas, o balanço das empresas vindo bem negativo no final do ano, eu acho que ali vai ser o ponto de oportunidade máximo do curto prazo. Então, entendendo tudo isso, né, entendendo toda essa dinâmica de vir para a prosperidade futura e a gente querendo entrar dentro do vale da recuperação, eu acredito que olhando todo esse contexto, eu acho que nós vamos ter oportunidade em dezembro desse ano.